Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu estou aqui para desmistificar algumas coisas de novo. Como você já deve ter visto no título deste vídeo, na thumbnail, eu vim comentar a respeito do caso do OVNI que foi avistado no céu nordestino nesta última segunda-feira do dia 23. Eu falei OVNI entre aspas porque de fato ele já foi um OVNI e já deixou de ser. E o que significa isso? A sigla OVNI significa Objeto Voador Não Identificado. Isso quer dizer que quando a gente vê alguma coisa voando no céu, no ar, em algum lugar que alguém captura algum vídeo, que vê alguma coisa e testemunha algum evento, algum fenômeno com um objeto voador que ela não sabe o que aquilo é, aquilo ganha a alcunha de OVNI, ou Unidentified Flying Object, UFO, da sigla no inglês. E, portanto, na noite ontem de segunda-feira, várias pessoas do Nordeste viram um objeto que parecia triangular e ele se deslocava no céu. Ele parecia estar sempre ascendendo e subindo. E por conta de eu ter amigos que estão no Nordeste, são do Nordeste, e eles chegaram a comentar algumas coisas a respeito dessas notícias, me enviaram vídeos para poder assistir a respeito disso. E assim como eu, eles também ficaram simplesmente esperando por mais notícias e explicações a respeito disso. E é sobre essa postura que eu quero comentar com vocês hoje, conversar a respeito com vocês. O que significa você ver alguma coisa, identificar alguma coisa, experimentar alguma coisa que você não sabe explicar exatamente o que é naquele momento, enquanto você experimenta, e você aceitar e admitir que você não consegue explicar isso naquele momento. A importância disso é que hoje já saiu uma matéria em vários jornais falando a respeito do fato de que este objeto que não era identificado foi identificado como um foguete chinês lançado e que, por conta do Nordeste estar numa posição geográfica no Brasil onde escurece mais cedo do que em outras regiões do país, eles tiveram a possibilidade de ver esse objeto onde no sul e no sudeste, em outras regiões, ainda não era visível, porque ainda não tinha escurecido. Então, logo no começo no final da tarde, no começo da noite, ou até antes disso, umas 5 horas da tarde, já tinham vários vídeos de várias pessoas comentando, e que eu recebi mais ou menos nesse horário também dos meus amigos. Só que hoje a gente sabe que era um foguete chinês que estava sendo lançado nessa segunda-feira, com o objetivo de ir até a Lua e coletar algumas pedras lunares para depois retornar em meados de dezembro para assim poderem ser estudados. É um tipo de coisa que só foi feito há décadas atrás. E agora eles estão fazendo isso de novo. E aí que está a questão. Como as pessoas encaram, como as pessoas reagem frente a uma explicação que não necessariamente satisfaz aquilo que elas esperavam que aquilo fosse. É o mesmo caso de uma estrela que há alguns tempos atrás, se não me engano, em 2019, chegaram a propagar notícias falando que era uma estrela que existia a possibilidade de ela estar envolvida com uma estrutura anelar, que é uma estrutura que surgiu como conceito na ficção científica, em que civilizações muito avançadas seriam capazes de criar anéis que captam energia de uma estrela e que envolvem aquela estrela e capturam e manipulam a energia daquela estrela como forma de captação de força, de energia, para ser utilizada depois. Como se fosse, sabe o nosso teto solar que a gente tem aqui na nossa Terra mesmo, nessa nossa civilizaçãozinha, em que captura energia do Sol para poder ser usada? Imagine isso numa escala tão grandiosa que seria capaz de envolver uma estrela. Esse conceito, essa ideia, essa suposição de identificar uma civilização alienígena a partir de uma estrutura que foi pensada a partir de textos de ficção científica veio porque uma pesquisadora identificou uma estrela que tinha parte da luminosidade dela bloqueada por algum objeto que a gente não sabia o que era. Existiam várias outras hipóteses científicas a respeito disso
Eu digo científica no sentido de pode ser um cinturão de asteroides em torno da estrela que bloqueia ela, que dificulta a nossa visão dela, mas não, muitas pessoas na internet foram na hype de que era uma estrutura alienígena que estava capturando a energia daquela estrela, e isso significava uma evidência de que existiam alienígenas e uma civilização alienígena naquele lugar, um sinal de evidência de vida inteligente fora da Terra. E aí pessoas juntaram dinheiro online, fizeram uma petição de captação de recursos e captaram $100 mil para poder ajudar a investir em maiores pesquisas, mais amplas, mais especificadas, para ver o que estava acontecendo naquela estrela, porque poderia ser o caso de ser evidência de uma vida alienígena. E acabou que eles descobriram que não tinha nada de alienígena e que as explicações que eles trouxeram só suscitaram mais dúvidas que não confirmavam a ideia de ser uma superestrutura alienígena envolvendo aquela estrela. Apesar de ter sido a explicação que a mídia mais buscou utilizar nos meios para propagandar e para noticiar essa descoberta. Então, o que acontece? A gente precisa ter o costume, o hábito de vivenciar coisas, compreender que nem sempre a gente vai ter explicações para aquilo, para que a gente não corra no risco de inventar uma explicação que faz sentido de acordo com o impacto que aquela experiência nos causa e, portanto, criar mais uma crendice popular, mais uma lenda urbana, mais uma forma mítica de entender aquele fenômeno. Simplesmente porque é uma coisa que é impressionante. Porque, de fato, ver aquele objeto triangular no céu deve ter sido muito impressionante para todas as pessoas que viram aquilo, por se tratar, naquele momento, na realidade delas, de um OVNI, um objeto voador no céu e que não era identificado. Imagine o que aconteceria se demorassem a identificar esse objeto. O que aconteceria se essa explicação sobre o que era um foguete demorasse mais um dia, mais 3 dias? Isso significaria que a única explicação possível é que, na verdade, elas viram uma nave alienígena, um disco voador, um objeto como evidência de que nós estamos sendo vigiados por outras civilizações? Quão longe provavelmente teriam ido as especulações a respeito desse objeto voador não identificado, caso a explicação demorasse só um pouquinho para chegar? Agora pense em fenômenos por quais vocês vivenciam e passam e testemunham, e que, por não ter tido uma explicação naquele momento, uma explicação satisfatória, vocês justificaram criar, imaginar, mitificar e criar lendas dentro das suas cabeças sobre o significado daquele fenômeno. Seja porque alguém trouxe uma explicação que pareceu convincente, ou uma explicação que atendesse para você o mesmo valor de impressionabilidade que teve a experiência com aquele fenômeno, com aquela coisa que você viu e testemunhou. Será que tudo que a gente vê e que a gente não compreende perfeitamente é válido buscar uma explicação mítica, uma explicação inventada, uma explicação assombrosa? Quantas testemunhas de lobisomem, de monstro do Lago Ness, de loiro do banheiro, quantas dessas coisas podem ser coisas que foram explicações que alguém inventou e que fez sentido para outra e passou a ser transmitido no boca a boca até que muitas pessoas passaram a acreditar e dar força para esse tipo de crença? Essa minha alegação, essa minha forma de comentar sobre essas questões visa e tenciona não ser uma crítica à religiosidade, à espiritualidade no sentido absolutamente amplo, como algumas pessoas céticas ou ateias geralmente gostam de fazer, delegar todo o que é a experiência com religiosidade para a simples confirmação de crença e para a simples superstição. Eu utilizo o conceito de observar como crenças surgem a partir da confirmação supersticiosa dessas crenças
como um teste de crença, um teste de confirmação ou não, ou um teste de senso crítico a respeito daquilo que eu estou vivenciando. Mas eu também aceito que muitas coisas que eu vivencio, principalmente na prática mágica, na prática ocultista, eu estou sempre de frente para o mistério. Isso significa que nem sempre eu vou aceitar todas as explicações como sendo finais. Vamos dizer assim, as explicações que várias religiões e mitologias dão para o que existe no pós-vida, não existe um pano de fundo que sirva de base para todas elas. Não existe uma convenção sobre o que acontece com a consciência depois da morte. Portanto, tudo que é interpretação mais específica vai ter algum verniz do aquilo que as pessoas estão dispostas a aceitar como explicação e aquilo que satisfaz a curiosidade e a ansiedade delas por uma resposta. Não significa que as pessoas não têm nenhum cunho de razão em acreditar em algo que justamente transcende a nossa capacidade de explicar a partir dos recursos que nós temos aqui. Mas se fosse o caso desse OVNI e chegasse a explicação de que é um foguete chinês e houvessem pessoas que continuassem duvidando dessa explicação, continuassem afirmando que não é possível, que existe uma conspiração para mascarar o fato de que existem seres inteligentes tentando se comunicar conosco, não aceite essas coisas que esses jornais Illuminati digam de explicação, que foguete, não tem nenhuma foto do foguete, não tem nenhuma outra evidência de que era um foguete, tudo que a gente tem como evidência é a nossa experiência com aquilo, e eu sei que aquela nave alienígena se comunicou comigo, mesmo depois de uma explicação perfeitamente lógica e racional ter emergido. É nisso que eu peço que as pessoas tenham cuidado e atenção. De não deixarem florescer a própria necessidade de viver numa realidade encantada e fantasiosa ao ponto de descredibilizar, inclusive, aquilo que a gente já tem uma explicação mais calcada nessa realidade comum, mais concreta, uma objetividade comum que nós temos, que é o consenso, que é o consenso científico a respeito de várias questões. Porque é esse tipo de incredibilidade com relação àquilo que já está explicado que dá vazão para terraplanismo, para antivacina, para terra oca e essas outras maluquices. Vocês não querem se descobrir acreditando numa coisa que é pareável com esse tipo de sandice. É isso. Esse é o comentário que eu queria fazer. Aqui no Causofia eu não perco uma oportunidade de pedir para as pessoas para reforçarem o senso crítico delas, nas coisas que elas afirmam, que ela vivencia, e estar disposto a esperar por respostas melhores, e estar inclusive disposto e disposta a não ter uma resposta por muito tempo. Do tipo anos. Quiçá morrer sem ter uma resposta. E ainda assim, não se prender a uma resposta e uma explicação apenas porque te satisfaz e não porque realmente é uma possível resposta e explicação para aquela questão. É possível e é muito mais provável que eu e você vamos morrer para descobrir o que acontece com a nossa consciência depois da morte. Para saber com certeza o que acontece com a nossa consciência, ou não saber, né? Porque a gente pode deixar de existir. Essa é a questão. Essa é a distinção. Essa é a chave que vocês precisam virar na cabecinha de vocês. Portanto, muito obrigado para quem veio assistir esse vídeo surpresa, maluco, que eu inventei de abrir a câmera aqui e gravar. Vocês estão vendo essa estrutura metálica aqui em volta de mim, que não é um anel sugando a minha energia. É um microfone que me emprestaram para eu experimentar, para eu ver se eu gosto, se eu aprecio o resultado de gravar com ele. E é possível que eu compre este microfone. Encomende ele. Vou ver. Galera, muito obrigado. Mantenham-se com Causofia e até por acaso.